chegou na praia e depois já entrou no barco de novo e embora. Uma multidão expulsou Jesus do lugar. Quando Jesus ele voltou para a parte ocidental do lago, do lago da Galileia, né, do mar da Galileia, como a Bíblia diz, do outro lado já tinha uma multidão que não estava a fim de expulsar Jesus, mas estava a fim de receber Jesus. Certo? Isso é uma coisa interessante que a gente vai pegando nas entrelinhas do Evangelho. Enquanto tem pessoas que rejeitam a Cristo, tem pessoas que aceitam a Cristo. Nem todos vão aceitar Jesus, irmãos. No tempo de Cristo não foi assim. Então, às vezes a gente dá um estudo bíblico, a gente entrega a literatura, não adianta. A gente ora, a gente deseja que a pessoa seja salva. Mas infelizmente nem todos aceitam Jesus Cristo. Foi assim no passado e é hoje também. Mas isso não nos impede de continuar testemunhando, de continuar orando e desejando que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho. Então, quando Jesus chegou na outra margem do mar, quando ele voltou, aqui nós temos um relato que no Evangelho de Marcos, como nós aprendemos na lição da Escola Sabatina no trimestre passado, que é chamado de história sanduíche. Marcos começa contando uma história, a parte de cima, depois ele conta outra história, e depois no final ele volta para a mesma história. Né? Então ele começou aqui contando a história do pedido de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, ele era um líder da sinagoga. E a filhinha dele, de 12 anos de idade, estava prestes a morrer. E ele chegou se jogando aos pés de Jesus Cristo, clamando para que ele fizesse alguma coisa pela filha dele. Enquanto nessa história, Jesus Cristo ele não fala, ele age. Jesus Cristo não falou nada para Jairo, simplesmente disse: vamos para a tua casa, vamos para a sua casa. E quando Jesus estava indo para a casa dele, a casa do Jairo, acontece uma outra história. Essa é a história que a gente vai refletir agora, tá bom? Então, Marcos capítulo 5, verso 25 ao verso 28. Encontrou aí? Bem? Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Amém? Amém. Amém. Queridos, essa mulher, ela havia 12 anos padecendo de uma enfermidade, um fluxo contínuo de sangue. Né? Essa história tem algumas similaridades. Né? Jairo, ele estava com uma filha de 12 anos, necessitando se encontrar com Jesus, necessitando da presença de Jesus. Mas antes de Jesus chegar até a casa de Jairo, ele teve um encontro com uma mulher que também tinha 12 anos, que estava padecendo com uma enfermidade. E aquela enfermidade causava muitos problemas para aquela mulher. Além do problema de saúde, né, ela tinha um problema de saúde grave. Se ela tinha uma perda de sangue contínua, ela tinha muitos problemas. E ela tinha um problema social também, porque aquela situação que ela estava, colocava ela numa situação de impureza. Tanto ela era impura, quanto era impuro quem tocasse nela. Olha a situação. Então, ela não tinha um convívio social. Não podia frequentar livremente a sinagoga, não podia estar no meio de contato com outras pessoas, familiares, amigos. Imagina, ela não podia ir à sinagoga adorar, não podia estar no meio de familiares, de outras pessoas. Então isso causava muito sofrimento, muita perda para ela. E o relato da Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, indo a vários médicos. Se ela foi a vários médicos e gastou muito dinheiro, provavelmente fosse uma pessoa de condições financeiras. Mas, embora ela tivesse feito muito esforço para encontrar cura para o mal que a dominava, ela cada vez mais piorava a situação. Até que ela ouviu falar de Jesus. E ela decidiu ir a Jesus Cristo.
E aí ela foi a Jesus Cristo, ela pensou, se eu apenas tocar ali na última parte da veste dele, eu vou ser curado. Os judeus tradicionais, na época de Cristo, usavam um determinado pano no final da túnica, né? Que era um símbolo de santidade. E era justamente ali que aquela mulher queria tocar, naquele símbolo da santidade de Jesus Cristo. E ela pensava, se eu tocar ali, eu vou ser curada. E ela então foi. Ela venceu tudo que podia impedi-la, e ela chegou até Jesus e tocou. E ela sentiu que imediatamente ela foi curada. Que ela recebeu a bênção que ela tanto desejava, que ela tanto buscava há muitos anos. E, embora Jesus estivesse no meio de uma multidão, embora Jesus estivesse andando a passos largos porque queria chegar até a casa de Jairo, e imagina o Jairo ali quase pegando Jesus pelo braço e arrastando ele, Jesus parou. E o versículo 30 diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Quem tocou na minha roupa? Quem tocou na minha roupa? Os discípulos de Jesus ficaram impacientes com aquela pergunta de Jesus. Eles parecem que não acreditavam que Jesus estava fazendo aquela pergunta, que para eles parecia ser uma pergunta muito inconveniente, porque muitas pessoas tocavam nele, estava no meio de uma multidão. Eles achavam que apenas mais um toque casual havia chegado, acertado Jesus. Mas Jesus, ele não deixa passar nada desapercebido. E Ellen White, comentando essa passagem, ela diz o seguinte, que Jesus, ele queria se encontrar com aquela mulher, não para acusá-la, né? Porque imediatamente a mulher ficou assustada, porque Jesus estava ali falando: quem tocou na minha roupa? Talvez ela ficasse pensando que ia receber uma reprovação, uma repreensão. Mas Jesus queria que aquela mulher entendesse que ela foi curada, não foi por uma questão de magia, não foi por uma crendice, não foi por um passe de mágica. Ela foi curada pela fé. E a fé autêntica e genuína em Jesus Cristo. Amém. Então, ao encontrá-la, versículo 32 diz assim: ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Amém. Irmãos, dois detalhes aqui. Primeiro, que a mulher, ela se sentiu amedrontada, ela ficou com medo. Depois que ela recebeu a cura, o milagre ela sentiu no corpo dela, ela ficou amedrontada, ela ficou com medo porque ela podia ser entendida como alguém que roubou uma bênção, alguém que fez algo imerecido ali. E ela ia ser exposta diante daquela multidão. Mas então vem Jesus e a expressão de tratamento que Jesus usa para ela é filha. Filha. Isso aqui nos ensina que Jesus estava dizendo para aquela mulher o seguinte: olha, você importa, você conta, você é importante, filha. Queridos, desde que o pecado entrou no mundo, a sociedade ela é muito... A sociedade é má, né? As pessoas nos olham e nós olhamos para as pessoas e nós temos alguns filtros, nós fazemos algum julgamento, né? Às vezes a gente olha para o valor de uma pessoa pelo tipo da roupa que ela está vestindo, a marca da roupa que é. Tem pessoas que são fascinadas por marca. Tá vendo a camisa? Que marca é essa aí? Entendeu? Mas o nosso valor, irmãos, queridos, olha, o nosso valor não está na marca da roupa que a gente tem. O nosso valor não está numa marca de sapato que a gente usa. O nosso valor verdadeiro está na cruz do Calvário. Amém. Nós somos tão caros, tão valiosos, tão importantes, que valemos a vida do Filho de Deus.
Você crê nisso? Então, quando você se sentir solitário em alguma situação, alguma circunstância da vida, quando você sentir medo, quando você se sentir sozinho, lembre-se que você é muito valioso, você é muito valiosa, você é caríssima. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz por você. Jesus morreu para que você pudesse viver. Então nós somos importantes. Nós somos importantes não é porque o nosso valor não é de estarmos sendo o chefe do executivo de uma cidade, mas o nosso valor é porque Deus nos ama e Deus tem plano em nossas vidas e Deus olha para nós e diz assim: você conta, você é importante. Por isso Jesus olha para ela e diz: filha, né? Então Jesus estava querendo dizer para ela que ela era importante, que ela não precisava ter medo. O segundo detalhe aqui da história é que Jesus diz assim: vai em paz, né? A palavra hebraica para paz é shalom, mas não é apenas uma paz de a pessoa não estar numa guerra, uma paz exterior. Shalom quer dizer uma paz plena, uma paz sublime, uma paz completa. Então, quando Jesus disse para aquela mulher shalom, ele disse: olha, vai e viva a vida agora em plenitude. Viva uma vida com uma nova chance, com uma nova oportunidade. Faça diferente agora. Irmãos, todos nós precisamos desse shalom de Jesus Cristo. Dessa paz que não é apenas na circunstância que a gente está vivendo, mas uma paz interior, uma paz da certeza que Deus nos ama, Deus tem plano para as nossas vidas. Nossa vida não é controlada pela nossa vontade, mas pela vontade daquele que conhece todas as coisas. Então Jesus desejou que aquela mulher tivesse paz. E o mesmo Ele deseja para mim e para você. Que a gente tenha paz, que a gente tenha vida. E quando nós permanecemos ligados com Jesus, nós vivemos essa realidade aqui. E ela se estenderá pela eternidade quando Jesus Cristo voltar muito em breve. Tem um comentarista dessa passagem, um teólogo adventista chamado Amin Motor, que ele diz algo tão interessante que eu quero compartilhar com vocês. Nos limites de nossas possibilidades se iniciam as inesgotáveis possibilidades de Deus. Jesus disse em Lucas 18, verso 27, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Não tenha medo. A história dessa mulher está registrada para desenvolver em nós fé. Fé. O que você está precisando de Deus? O que você está buscando de Deus? Tenha fé. Tenha fé. Coloque sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Um comentarista, um historiador dos primeiros 3 séculos da história cristã, chamado Eusébio de Cesareia, ele comenta sobre a história dessa mulher, dizendo que a tradição diz que essa mulher, quando Jesus Cristo estava caminhando pela Via Crucis, ali, quando ele carregava aquela cruz pesada, aquela mulher se aproximou dele e com um lenço limpou o suor e o sangue que corria de sua face. Em outros relatos diz que ela, na cidade que ela morava, Cesareia de Filipe, ela ergueu um monumento em homenagem a Jesus. Os comentaristas dizem que não sabemos se essas histórias são reais, são verdadeiras, mas essas histórias nos reforçam para nós a importância que a igreja primitiva deu para essa mulher. A história dela impactou a vida dos primeiros cristãos e deve impactar a vida dos últimos cristãos da história desse mundo. Uma vida de fé. Fé. A semana se inicia, irmãos, e nós precisamos iniciar com fé. Uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Não desista de Jesus. Não desista dos planos que Deus tem para a sua vida. Entregue-se completamente ao Senhor. O último texto que eu quero compartilhar aqui no Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Aliás, irmãos, é o capítulo 3, versículo 5. João, capítulo 3, verso 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Jesus, ele faz um apelo para um novo nascimento. Um novo nascimento é uma mudança de vida que ocorre em nossas vidas. Nós somos falhos, pecadores, mas quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o perdão, a transformação, nós recebemos a transformação de nossos pensamentos, de nosso coração, de nossa vida. Esse é o nascer de novo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo consiga espaço na tua mente e no seu coração, para que você entenda que Deus ama você, que você é importante, você é especial, você conta, e o desejo de Jesus é salvar a sua vida.